Vamos falar de mais uma protozoose importantíssima para vestibulares, para o Enem, que é a malária. A malária é conhecida também como maleita, impaludismo, febre treme-treme. Ela faz cerca de 400 a 500 mil mortes por ano no mundo, principalmente na África. No Brasil, ela é endêmica na Amazônia. No Brasil, nós temos atualmente entre 150 e 200 mil casos por ano, mas não temos tantas mortes, né? No Brasil, as mortes costumam ficar em torno de 100 mortes por ano ou menos. Isso se deve à forma menos letal da malária, que predomina aqui no Brasil, também a assistência, né, e o conhecimento e a rapidez de encontrar uma ação de saúde para tratar os doentes. Não é isso? Muito bem, característica da malária é o acesso febril periódico. Então é a febre, né, que acontece de tempos em tempos, então normalmente de 48 em 48 horas ou de 72 ou 72 horas, mas existem outras possibilidades também, inclusive acontecer em períodos irregulares. Entretanto, para o ensino médio e vestibulares e tudo mais, normalmente a gente considera isso. Os acessos febris de 48 em 48 horas e os acessos febris de 72 em 72 horas. A doença é transmitida pela picada do mosquito anofelino, mosquito anófeles, conhecido como mosquito prego. Nós temos aí uma foto desse mosquito. E o nome mosquito prego se dá pelo fato dele picar numa posição quase vertical, como vocês observam aí nessa imagem. Então, daí esse nome mosquito prego. É um mosquito que reproduz em água parada, né? Então, o combate a esse mosquito segue aquelas mesmas ideias do combate ao mosquito da dengue. Agora, esse mosquito é muito encontrado nas matas, então nas matas é mais complicado, especialmente na Amazônia, na floresta amazônica, remover, né, depósitos de água, né, que 1/5 da água doce do mundo está lá. Né? Então, esse mosquito é o hospedeiro definitivo da malária. Hospedeiro definitivo, gente, é aquele onde o parasita reproduz de maneira sexuada. Esse é o conceito. Tá? Em outras doenças, a gente não usa esse conceito, como no caso, por exemplo, da doença de Chagas, porque na doença de Chagas, na leishmaniose, na própria amebíase, né, que acontece na gente, o protozoário só tem reprodução assexuada. Só tem reprodução assexuada. Então, esse conceito de definitivo aí não funciona, né, para a doença de Chagas, por exemplo. Então a gente fala hospedeiro invertebrado, vertebrado. Agora, na malária existe o hospedeiro definitivo, é o mosquito. Tome muito cuidado com isso, que na maioria das doenças onde existe um hospedeiro definitivo intermediário, no caso, por exemplo, da esquistossomose, o homem é o hospedeiro definitivo. Mas na malária não, na malária o mosquito é o hospedeiro definitivo. Então, muito cuidado com isso, que isso dá muita pegadinha em prova. E o hospedeiro, o hospedeiro definitivo, gênero Anopheles, existem várias espécies no Brasil. A Anopheles darlinge é muito conhecida. Temos a Anopheles aquasalis também, que reproduzem água de mangue, água meio salgada, e tem se tornado um problema sério, né, na foz, na região da foz dos rios da Amazônia. Os hospedeiros intermediários, onde o parasita reproduz então de forma assexuada, são principalmente os macacos e, eventualmente, o homem, se for picado então pelo mosquito contaminado. Agente etiológico é o Plasmodium. No Brasil nós temos 3 espécies de Plasmodium. Plasmodium malariae, responsável pela febre quartã. Plasmodium vivax, responsável pela terçã benigna. Plasmodium falciparum, responsável pela terçã maligna. A terçã maligna, Plasmodium falciparum, é a forma mais grave da doença. Certo? Nesse ciclo, os plasmódios eles se apresentam em 2 formas. Uma forma chamada esporozoito, que é um pouquinho mais comprida, mais alongada, resultante da reprodução sexuada, e uma forma chamada merozoito, que é uma forma mais arredondada, responsável pela reprodução, resultante da reprodução assexuada. Aqui embaixo nós temos gráficos
mostrando aqui o que seria uma febre terçã, uma febre quartã. Uma febre terçã ela ocorre de 3 em 3 dias, terçã. Uma febre quartã ela ocorre de 4 em 4 dias. Mas, na verdade, isso é do jeito de contar, né? Então, por exemplo, se a pessoa tem um acesso febril no meio-dia do dia 1º, não tem no meio-dia do dia 2 e volta a ter no meio-dia do dia 3, na verdade se passaram 48 horas, na verdade se passaram 2 dias. Mas o jeito do pessoal contar é, tive febre hoje, não tive, né? Amanhã vou ter de novo, depois da manhã, certo? Então 3 dias, então daí o nome febre terçã. Apesar de ser 48 horas, o pessoal conta como 3 dias. E a quartã a mesma coisa, né? A pessoa tem febre um dia, não tem no outro, não tem no outro, volta a ter no 4º dia, então ela conta como sendo 4 dias, mas na verdade passaram-se 72 horas. Passaram-se 72 horas entre essas ocorrências. Nós vamos ver daqui a pouco que a causa da febre, né, está mostrando aqui nesses gráficos, é a ruptura das células do sangue contendo o parasita. Ruptura das hemácias, os glóbulos vermelhos. O parasita ele invade os glóbulos vermelhos, reproduz no seu interior. Quando rompe, ele libera toxinas que provocam os acessos febris, tão característicos aí dessa doença. Profilaxia, o combate ao mosquito transmissor, aí entra a questão, né, de telas nas janelas, uso de inseticida, repelente, né, combate a depósitos de água parada próximo das casas, dentro da mata, já falei, é mais complicado, né, fazer isso. A vacina, ainda estão procurando uma vacina de grande eficácia. Atualmente, uma vacina, desde 2018, está sendo usada na África. Ela demonstrou uma eficiência em torno de 70%, especialmente em populações mais jovens. Então, já está sendo usada na África, já tem países onde grande parte das crianças estão vacinadas, o que nos acena para uma continuidade, né, desse processo de desenvolvimento dessa vacina. Já estão falando, inclusive, em novas vacinas baseadas em RNA, RNA mensageiro. E também, né, nessa diminuição desse número gritante de óbitos que eu falei, de 400 mil a 500 mil por ano, principalmente na África. Já chegou, né, em tempos um pouco mais para trás, aí, de ocorrência de 1 milhão de mortes por ano, né, 50 milhões de casos. No mundo, 1 milhão de mortes por ano, especialmente na África. Então, essa vacina é bastante promissora nesse aspecto. Bom, em resumo, a forma de esporozoito é a forma que é presente na saliva do mosquito. Então, essa forma vem da reprodução sexuada, os esporozoítos. Ela está presente na saliva do mosquito, aliás, da mosquita, né? Como diria, né? A mosquita, que sempre são as fêmeas dos mosquitos que se alimentam de sangue. Os machos não se alimentam de sangue, sempre são as fêmeas. Nas outras doenças também, na dengue, na febre amarela, sempre são as fêmeas que se alimentam de sangue, porque elas precisam de mais proteína para produzir os ovos. Então, os esporozoítos estão presentes na saliva aí das fêmeas, né, mosquitos fêmeas, entram então durante a picada, aí é durante a picada mesmo, caem na corrente sanguínea e invadem células do fígado, e lá elas reproduzem assexuadamente. Depois que saem, né, elas invadem hemácias e reproduzem assexuadamente. A reprodução assexuada, está mostrando aqui embaixo, a reprodução assexuada ocorre por um processo chamado esquizogonia ou merogonia, em que o núcleo da célula se divide várias vezes, e em seguida a célula se divide. É um processo relativamente simples, né? Tem etapas, tem fases, etc., mas não interessa para vocês. Então o núcleo divide, depois a célula divide. Então esse é o processo assexuado, esquizogonia ou merogonia. Ele acontece primeiramente nas células do fígado, depois elas saem, né, essas células resultantes aqui, chamadas merozoítos, saem então das células do fígado, não voltam, né, normalmente não voltam a infectar o fígado, então elas passam para o sangue e começam a infectar então
as hemácias, né? E reproduzindo também assexuadamente, formando merozoítos. Acontece que nas hemácias, o que nós temos? Esse merozoíto, então, sai do fígado, vem para o sangue, e invade as hemácias, multiplica, arrebenta as hemácias, invade de novo, multiplica, arrebenta, invade de novo, multiplica, arrebenta. E esse ciclo de reprodução dentro das hemácias é o ciclo que tem tempo marcado. Então, em alguns casos dura 48 horas, em outros casos dura 72 horas. Então, o que acontece? De 48 em 48 horas, por exemplo, rompendo hemácias, são liberadas toxinas que foram produzidas dentro das hemácias pelos protozoários, e isso provoca o acesso febril. Então, a destruição cíclica da hemácia libera mais protozoários, mas também libera toxinas, e as toxinas provocam a febre, o acesso febril. Algumas vezes, quando o merozoíto que sai do fígado invade as hemácias, ele produz uma outra célula chamada gametócito. Esse gametócito não faz nada, ele fica inativo na circulação, mas pode ser ingerido por um mosquito, uma fêmea, né, que se alimenta do nosso sangue. Então, se a fêmea alimentar do nosso sangue e ingerir essa forma gametócito, esse gametócito reproduz sexuadamente no estômago, né, do mosquito. Aí chama-se esporogonia, a reprodução sexuada. E está mostrando aqui embaixo, né? É a mesma coisa da reprodução assexuada, mas ela é precedida de uma fecundação. Então existe um gameta feminino, normalmente mais arredondado, um gameta masculino, normalmente mais comprido. Eles são formados, então, a partir dos gametócitos, e aí ocorre uma fecundação, uma mistura de material genético. Então, por causa dessa fecundação, é que o processo é chamado de processo sexuado e chamado, então, por outro nome, esporogonia, e o resultado, então, são os esporozoítos, que, na verdade, são mais alongados do que eu representei aqui. Então, ocorre a reprodução sexuada no estômago do mosquito, lá os gametócitos formam os gametas fecundam, formam o zigoto, e esse zigoto ele implanta na parede do estômago do mosquito, termina ali, né, o processo de reprodução, forma os esporozoítos que migram para as glândulas salivares. O esquema seguinte vai facilitar muito a compreensão de vocês. Então vamos começar aqui pelo número 1, está representado aqui uma cabeça, né, do mosquito, as glândulas salivares, e ele picando então a pessoa e inoculando então o esporozoíto. O esporozoíto vai para o fígado, invade os hepatócitos, as células do fígado, multiplica, arrebenta os hepatócitos. Reprodução assexuada, esquizogonia ou merogonia, apenas uma vez, tá? Não detona com o fígado da pessoa, não. É só uma vez que invade, então algumas células do fígado são destruídas. O fígado é enorme, né, gente? Tem milhões de células, então algumas são destruídas, isso não dá um problema grande no fígado, não. Liberando, então, os merozoítos, quer dizer, normalmente não, né? Liberando os merozoítos. Os merozoítos caem na corrente sanguínea, invadem as hemácias e repetem a reprodução assexuada por esquizogonia, merogonia, várias vezes arrebentando as hemácias, liberando mais merozoítos e as toxinas que provocam acesso febril, invadindo novamente, arrebentando. Então esse é o ciclo que determina o acesso febril, né, de 48 em 48 horas ou de 72 em 72 horas. Agora, algumas vezes o merozoíto invade a hemácia, forma o gametócito. O gametócito não faz absolutamente nada. Quer dizer, o que interessa para nós, em termos da doença no homem, é essa reprodução no fígado, mas muito principalmente essa reprodução aí nas hemácias, que provoca o acesso febril. E dependendo, né, da gravidade, do número de parasitas, hemácias destruídas e a febre, né, que é o que acontece na terça maligna, que a febre atinge temperaturas mais altas, demora mais para baixar. Normalmente as temperaturas chegam ali, né, 39, beirando os 40 e baixam rapidamente, 2 horas mais ou menos. Agora, na terça maligna pode atingir temperaturas mais altas, 41, 42, né? E aí demorar mais tempo para baixar, e isso pode ser fatal, né, para o indivíduo. Então, em termos da doença, o que interessa principalmente é a reprodução nas hemácias. Mas lembre-se que no homem a reprodução é sempre assexuada. O homem é o hospedeiro
intermediário. Agora, o mosquito se alimentou de sangue e ingeriu o gametócito vai formar gameta masculino, um processo chamado exflagelação, né? É porque a primeira vez que a pessoa observou isso, eles acharam que eram flagelos, depois eles viram que eram gametas masculinos, compridinhos, e forma o gameta feminino. Então você tem a fecundação no estômago do mosquito, da fêmea, e então você tem uma fecundação, uma reprodução sexuada, né? Forma um zigoto, ele implanta na parede do estômago, divide o núcleo várias vezes, depois divide o citoplasma, libera os esporozoídeos que vão para a glândula salivar e aí vão contaminar o homem, certo? Então no mosquito você tem reprodução sexuada por esporogonia, formando esporozoídeos. E no homem você tem reprodução assexuada, primeiramente no fígado, depois nas hemácias, por esquizogonia ou merogonia, formando merozoídeos. O homem se contamina então pela inoculação dos esporozoídeos e mosquita fêmea, né, se contamina então pela ingestão de gametócitos. Existe tratamento, né, existem medicamentos conhecidos aí há milhares, né, de anos, não estou exagerando, porque já na época de Cristo, ali no Egito, né, no Rio Nilo, ali, né, era comum a existência dessa doença, e o pessoal descobriu, né, que a substância chamada quinino, presente na casca de algumas árvores, era eficiente para eliminar essa doença, né? E isso aí foi evoluindo, e mais recentemente essa quinina passou a ser sintetizada em laboratório, usada como medicamento, então um dos medicamentos usados, né, no tratamento da malária é a cloroquina, a hidroxicloroquina, né, que é um derivado aí dessa quinina, que já desde a época de Cristo era usado para o tratamento da malária, certo? Para a malária. Combate o protozoário, certo?